um dia, o que é que eu fiz? Quando meus filhos eram muito pequenos, né? Porque eu tive uma coisa muito clara na minha mente. Amamentar meus filhos até 6 meses. Meus filhos não bebiam nem água. Era só mama. Do sexto entre o 9º e 10º mês era o desmame, né? Eu tinha alguns pontos assim chaves na minha vida, né? E essa é outra. Quando eu casei, eu estava grávida e eu estava na faculdade. Outra coisa era, eu não ia deixar de me formar porque eu estava grávida. Eu sempre pensei, se algum dia acontecer, né, de as coisas acontecerem na hora errada, eu não vou usar isso como bengala para não terminar minha faculdade, tá? Então, eu sempre tive algumas coisas assim muito na minha cabeça. E aí eu fui muito mãezona deles até eu entrar na empresa. Quando a minha filha mais nova, eu trabalhava até então com o meu marido, né? Levava meu filho pequeno o Nicolas, que era o mais velho, sempre para a escola, tal. E as meninas entraram no colégio. Quando a Bia, ainda de fraldinha, entrou na escolinha com 1 ano e 4 meses, aí eu entrei de fato na Cearense como executiva. Não mais a Aline, que estava na Cearense desde criança, porque, né, a gente respira numa família como a nossa, a gente respira a empresa do café da manhã ao almoço, fala de família na mesa do trabalho na mesa do almoço e por aí vai, né? Não mais dessa maneira, mas como executiva. Então foi quando eu dei esse corte. Só que aí ficou muito difícil, porque eu carregava o meu senso crítico, não queria dar mau exemplo, tinha a culpa e meu pai criticava essa questão, né? Eu nem ousava falar para ele, não, vou chegar mais tarde, vou deixar filho no colégio, ou vou sair mais cedo para pegar filho no colégio, sendo que eu criei na minha cabeça uma questão, pelo menos o primeiro dia de aula e o último dia de aula, além das datas comemorativas, eu ia lá, até porque, vamos lá, é muito complexo você organizar uma agenda que você trabalha no Mercado São Sebastião e vem para o Santa Cecília pegar trânsito, saindo 11h30 da manhã. Como é que você chega de manhã, 11h30 tu sai? Assim, você não consegue produzir. Né? E lá na empresa a gente almoça na empresa. Eu almoço na minha mesa. Então, lá quando trabalhava no Mercado Sebastião, almoçava no refeitório com todo mundo ali em 20 minutos, 30 no máximo, subia e voltava a trabalhar. Como é que eu ia sair para pegar? Então, assim, não tinha essa funcionalidade. Mas, alguns momentos específicos, eu tinha um compromisso de ir buscar meus filhos e deixar, tal. E aí, quando foi um dia, era o último dia de aula de um deles, e aí eu disse, era 11h30, eu digo, pai, eu tenho que sair agora. Você vai pra onde? Eu tô indo pegar os meninos no colégio, que hoje é o último dia de aula. Rapaz, ele me deu uma bronca tão grande. Aquilo me doeu. Foi. Me doeu. Aumentou a culpa. Me doeu, porque assim, eu já tinha esse cuidado, né? Então, assim, eu já abria mão o ano inteiro para poder conciliar. E eu sempre, e isso fez com que eu trabalhasse uma questão na cabeça dos meninos. Eu nunca deixei eles dizer, porque minha mãe não me leva, minha mãe não me traz. Então eu sempre fazia questão de conversar com eles sobre o lado bom disso. Qual é o lado bom disso? Eu não estava em casa o dia inteiro para dizer, menino, sai daí, menino, estuda, menino, não sei o que tal. Quando eu chegava em casa, então a gente tinha os melhores momentos, a gente sempre teve, eu com os meus filhos. A gente janta junto tarde, porque são os nossos melhores momentos. Mais tarde, quando a gente tá junto. Então, a gente vai falar de coisa boa. Eu não vou ficar enchendo o saco deles e nem eles enchendo o meu saco. Sim. No dia que eu ia no colégio, o almoço era um atropelo, era um calor desgraçado. Quando eu chegava na empresa já era 2h da tarde, eu já esbaforida, cheia de coisa para fazer. Então, assim, não era uma experiência maravilhosa, né? E aí eu comecei a trabalhar isso na cabeça dos meninos. Gente, a mamãe trabalha, o mundo é assim. Agora também tem uma coisa. A gente tem um lema, eu com os meninos. Quando eu tô no trabalho, eu sou 100% trabalho. Quando eu tô em casa, eu faço de tudo para ser o máximo por cento em casa. Então, quando eu tô no trabalho que eles me ligam, eu digo, é caso de vida ou morte? Não, não. Então a gente resolve mais tarde. Pronto. E quando eu tô em casa e alguma questão do trabalho acontece, eu analiso. Isso aqui é super relevante? Tem como fazer na hora, no jeito certo, na hora certa, tá? Tem. Óbvio que você pondera, né? Você não simplesmente paga, passa uma faca e... Não. E aí eu criei essa mecânica. Então, pra mim, tava funcionando. Mas no dia que meu pai falou, aquele rapaz foi mesmo que me matar. E aí agora ele tem um filho pequeno. Toda sexta-feira ele vai buscar o filho dele no colégio, tá? Acredita, meu irmão pequeno no colégio. Aí eu digo, rapaz, como é que... Quem te vê. Como é que pode, né? Um negócio desse. Mas, assim... Mundo dá volta, né? Mas eu acho que é aprendizado, né? Assim, com certeza. Ele também não ia buscar a gente no colégio, né? Festinha do Dia dos Pais... Mas eu digo assim, não sei se os meninos estudavam de manhã, teus filhos?
Sim. Mas se Teve uma estudava de época que manhã, meu outro fazia à deixar... tarde, tinha uma outra época que meu filho estudava à tarde. Só que era complexo, porque eu também tive uma outra questão. Meu filho mais velho estudou na escolinha Meu Cantinho. Ai, Foi também. estudando Meu Cantinho Eu com a vovó estudei lá. Emília. Eu estudei lá. E aí, quando Lá. as outras nasceram, eu fiz questão que todos fossem alfabetizados no Meu Cantinho. Então, só ia para o Santa Cecília quando chegava o último ano do Meu Meu Cantinho. cantinho. Então, eu sempre tive filhos em escolas diferentes. Não dava para poder deixar um Eu lá tive uma época isso também. no viaduto da Engenheiro Sana Júnior, o outro lá no Santa Cecília, na Vila Távora. Então, eu já cortei a brincadeira dali também, sabe? Então, só quando eram realmente assim, momentos especiais que a gente fazia daquilo um dia especial. Eu tenho boas recordações de ir para a escola sempre com meu pai ou com minha mãe, né? Uhum. Por meu pai, eu estudei a maior parte da minha vida no Santo Inácio. Uhum. Então meu pai me deixava e ele, com horário de médico, ia muito cedo, né? Menina, eu tô preocupada com o tempo aqui. Não, filho, relaxa. O papai ia deixar cedo, então eu chegava no colégio, eu era um dos primeiros a chegar. Uhum. Entendeu? Aí tinha também um outro horário, a questão do... Quando eu estudei à tarde, eu estudei também uma época à tarde, e aí a minha mãe, de vez em quando, ela esquecia a gente. A gente não, eu, né? Uma vez eu Porque fui meus filhos é mais esquecida. velho. Meus irmãos eram mais velhos. Tu foi esquecido. E aí? Uma vez. Mas só contar uma coisa, o meu filho mais velho teve o benefício de ter minha atenção por um período maior do que as meninas. 4 anos, né? Diferença dele pra Kika. Porque quando eu fazia faculdade, ele ia pra escola. Só tinha uma coisa, ele também era o primeiro que chegava e era o último que saía. Porque eu deixava ele, ia pra faculdade, voltava, pegava ele. Então ele era o primeiro a chegar e era o último a sair. Mas teve esse benefício, né? Então eu fiz o máximo que eu pude quando eu pude, né? E em relação a ser esquecida, aconteceu uma vez de a minha mãe não poder buscar a gente na escola, né? E eu tinha eu sempre fui meio consciente, eu sempre fui meio velha, sabe? Assim, acho que eu era uma menina com a cabeça meio de velha, eu devia ter uns 4 anos de idade, minha irmã devia ter 5, então, e meu irmão em 7. E a Cearense era muito perto do Colégio 7 de Setembro ali na Imperador, que é Imperador quanto em Pompeu. Né? Bem pertinho. E a Princesa 5 Isabel, quadras, né? Fazia ali aquele contorno. Eu ficava uns 3, sei lá, 4 quadras. Na época não era nem a Cearense, era a Ferroquê. Era um ponto que realmente é mais próximo, que hoje é aço comercial, a loja do Antia minha e dos meus primos. E também de aço. E aí, meu irmão chegou com essa ideia. Vamos pra Ferroquê. A gente vai andando. 7 anos e 4 anos. A outra tinha 5 e eu tinha 4. E eu disse, eu não vou. Eu não vou. Vamos, não sei o que. Não vou, tem que atravessar a pista, eu não vou. Eu tinha a noção de que eu não tinha condições de atravessar uma pista sozinha com 4 anos de idade, um de 5 e outro de 7, né? Então, assim, eu sempre fui meio velha para essas coisas. E nessa história que aconteceu, os meninos chegaram lá. Quando os meninos chegaram lá, minha mãe falou com meu pai por telefone. Meu pai, não, os meninos estão aqui. Só que ele só tinha 2, né? Não tinha a terceira não estava lá. 2. Minha mãe se confiou. E como os meninos já estavam com meu pai não deu conta da minha ausência, ele era mais ligado mesmo, os meninos, acho que Olha o trauma aí, olha. Ele era aqui Freud, aqui é Freud, viu também? Freud explica, né, muita coisa. E aí, quando ele chegou em casa bem mais tarde, ele se sentiu confortável de até ficar um pouco mais tarde, porque tava lá, né, enfim. E aí a minha mãe, cadê a Aline? Oxe, cadê a Aline? A Aline tá no colégio, 8 horas da noite. Tava lá eu, esperando, doida pra chorar. O vigia. Tinha o vigia, a minha professora ficou comigo, tia Ana Cecília. Olha aí. Ficou lá comigo, ela vendia produtos da Natura. Ela tinha um mostruáriozinho, eu lembro bem que ela abriu um mostruário. Eu lembro até do cheiro do batom, da maquiagem que ela usou em mim. Ela abriu um mostruáriozinho, me maquiou e disse que eu não podia chorar para não borrar a maquiagem e ficou lá comigo. E Ana Célia. E aí, quando assim, na minha cabeça, eu imagino que devia ser umas 8h30 da noite, porque estava escuro e eu já estava esperando lá há horas, né? E aí, eu não sei exatamente o horário, e minha mãe chegou, me pegou, deve ter dado um esbrego no meu pai lá, pra poder, né? Porque, enfim, eu não tava junto. E aí ele disse, achei que tu tinha pego a linha e tal, e aí eu fui esquecida.